E tudo isso vai culminar no Felipe, né? A gente chega, num momento a gente chega no Felipe. Ali você já estava com uma caminhada grande no automobilismo, com conhecimento, com desenvolvimento. Como foi o começo com o Felipe? Como foi e como é, né, essa caminhada com o Felipe? O Felipe foi... Nós utilizamos no Felipe todo o que a gente tinha aprendido, né? Graças a todos esses pilotos, o Felipe teve uma orientação muito boa. Não, o Felipe não foi o único, não. Outros pilotos vieram, mas o que mais doeu na época do Felipe foi que a gente não tinha como mais fazer esse trabalho no Brasil, porque a Fórmula 3 sul-americana tinha desaparecido, tinha acabado, já tinha um nível muito fraco, carro muito velho, os carros estavam velhos, o equipamento estava desatualizado, já não usava mais há muito tempo o motor que usava na Europa, os carros não tinham a mesma reação. Então, o começo do Felipe, o kart, e as primeiras vezes que ele guiou um Fórmula foi em Brasília, com a nossa orientação, com a orientação desses profissionais, o que foi muito bom para o Felipe. Mas aí a parte de competição mesmo, eu digo infelizmente porque eu achava, sempre achei e continuo achando que esse trabalho a gente pode e deve fazer no Brasil primeiro. Você pegar um adolescente de 14, 15, 16 anos e tirar da família, dos amigos, da escola e levar para a Europa, porque não tem essa primeira etapa pode muito bem ser feita aqui. E a realidade é que não tinha mais, não tinha com qualidade. E eu tive que ir com o Felipe para a Europa. A orientação continuou lá, utilizando o equipamento, as equipes, os mecânicos ali, tudo natural. As equipes são boas, a maioria são profissionais suficientes para isso, dão um bom suporte. Isso é uma coisa que tem que ser dita. As equipes fazem a maior parte desse trabalho. Tem muita equipe boa, tem muita gente boa trabalhando em automobilismo, orientando o piloto, explicando e tudo. O que você precisa é estar do lado de um piloto desse, principalmente porque não tem jeito dele não sentir saudade, não sentir falta de coisas, de alimentação, amigo, namorada, família, cachorro. Não tem jeito, do ambiente, do sol, de tudo. E, ao mesmo tempo, você precisa orientar ele o tempo inteiro no comportamento, de como reagir a cada situação. E são pessoas muito novas, são garotos e que está tudo muito à flor da pele ainda. Então, às vezes você passava 2, 3, 4 corridas, não precisava falar nada. Mas uma corrida que desse problema, e se você não estivesse lá, poderia estragar todo o trabalho do ano. O Felipe, quando foi campeão de Fórmula 3 inglesa, foi um fato engraçado que está até atual. Ele ganhou o campeonato com antecedência e já vou lembrar o nome da pista, o oval de Rockingham, na Inglaterra, e ele vinha ganhando a corrida, estava meio molhado e tudo, e ele veio passando todo mundo, ele estava ganhando a corrida por mais de 5 segundos na frente do segundo, estava folgado, estava tranquilo, e tinha o tal do limite de pista. E todo mundo passando ali naquele limite, ele foi avisado para não passar mais, não passou, mas os comissários resolveram penalizar. Penalizou, ele caiu para 10º, alguma coisa, voltou, ainda terminou, acho que em 5º ou 3º, alguma coisa assim. Eu nunca tinha visto o Felipe furioso daquele jeito, porque ele estava tão indignado, porque ele não fez nada de errado, não foi por aquele motivo que ele estava ganhando a corrida. No briefing tinha falado que podia passar ali, todo mundo estava passando, depois na corrida, qualquer semelhança com o que aconteceu há pouco tempo, no meio da corrida não pode mais, não sei o quê. E não era por aquilo, tanto que ele veio passando todo mundo de novo. Só que ele ganhou algum campeonato. E ele estava tão transtornado que ele não tinha se tocado que ele tinha ganhado o campeonato. Estava com foco ali, né? E eu fui para cima dele para tentar acalmá-lo, e eu também ali
tentando, né, entender, porque antes de tudo você quer ganhar a corrida. Uma corrida ganha, o cara tira uma corrida assim, você fica maluco. E a equipe correu depois, foi para dentro do caminhão, tirou a gente dentro do caminhão, porque eu fui com o caminhão para ele, porque eu não queria que ele... E todo mundo comemorando, é campeão, é campeão. Aí que ele deu aquela... Aí no outro dia ele foi lá e ganhou a corrida de novo, e ficou tudo em ordem, porque tinha corrida no sábado, tinha corrida no domingo, aí ele ganhou. Mas são momentos, às vezes você tem momentos muito difíceis, igual o do Russell na última corrida, que você vem de um momento até assustador, uma batida daquela ali, o piloto ainda é muito novo, acaba falando o que não deve, ou fazendo o que não deve, é perigoso isso. O mundo hoje, ele ficou menos intolerante, ele não tolera nem os pequenos erros. Às vezes, principalmente de mídia social, faz parecer como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Como se você fosse um monstro. Então, é muito importante você ter alguém orientando dentro e fora da pista, porque é um trabalho que tem muita visibilidade, todo mundo está te julgando o tempo inteiro. Você pode passar 10 anos só fazendo coisa legal, coisa boa, se fizer uma errada, aquilo vai marcar mais do que os 10 anos. E você falou a respeito dessas experiências, e o Felipe sempre foi muito bem na chuva, né? Ele se diferencia muito, e hoje a gente vê que os pilotos não querem chuva, não querem fluidos na pista, não querem, né, fluidos na pista. O que explica isso? Uma parte é a falta de treino, porque antigamente a gente treinava muito, e para mim esse é o certo. Você treinava para todo tipo de situação. Então, quando chovia, você ia para a pista treinar, ou você não interrompia o treino por causa da chuva. Você aproveitava para treinar na chuva. Mas aí a FIA, principalmente a FIA foi burocratizando demais o automobilismo. Foi fazendo as coisas, foram colocando regras demais, colocando segurança demais e passaram do limite. A segurança tem que ser a segurança do piloto, dele não se machucar, dele não ter nada sério. Para aí. Agora, você perdoar o piloto a cada erro, aí já não é automobilismo mais. Então eles foram criando áreas de escape, condições de choveu, não tem corrida, enquanto não começar a secar, fica atrás do safety car. Isso, ao mesmo tempo que você tira a oportunidade de um piloto mais talentoso, que no momento não está na melhor equipe, no melhor carro, na melhor condição, de te aparecer. Para te dar um exemplo, a corrida que o Ayrton apareceu para o mundo, que foi a de Mônaco na chuva, hoje aquela corrida não teria acontecido. E ninguém ia saber do Ayrton. Nem do Ayrton, nem do Beloff. A corrida de Donington, que é considerada a grande volta da Fórmula 1, a primeira volta da Fórmula 1, sim. Aquilo não teria acontecido. E a do Rubinho também é legal, né? Fantástica do Rubinho. Fantástica aquela volta. Hoje não teria acontecido. Não teria. Então, eu acho assim, deixaram... Agora a FIA está tentando de novo, fazendo um trabalho, quebrando a cabeça para ver se deixa as coisas mais emocionantes, né? E reconhecendo que errou demais, tirou caixa de brita, quer dizer, o piloto erra, no máximo ele suja o pneu, volta para a pista, não paga o preço. O Verstappen errou na última corrida, continuou em primeiro. Eu acho até que ele ganharia aquela corrida de qualquer jeito, mas seria mais emocionante se ele perde pelo menos 1, 2 posições, tem que passar de novo. Para você, entretenimento então, também, né? Criaram tanta burocracia, criaram tanta regra que deixou chato e as pessoas começaram a reclamar. Quer dizer, quando uma pessoa como eu, que ama automobilismo, ama Fórmula 1, deixa de assistir Fórmula 1, alguma coisa está errada. A Fórmula 1 já voltou a largar na chuva, já voltou a correr na chuva, já tem alguns avanços aí nessa linha. Mas por causa disso, e tudo que acontece na Fórmula 1 cai em cadeia para as outras categorias. Isso aconteceu nas outras categorias. Aí daí
as equipes, os pilotos não treinarem mais tanto na chuva, porque perdeu... Ah, não, se chover não vai ter corrida, se chover vão esperar secar, se chover vão esperar pelo menos ficar úmido. Isso é muito ruim, isso, na minha opinião, né? Eu acho que a chuva nem é tão perigosa assim, porque os carros vão mais lentos. Mas ela é mais emocionante. Dá emoção, né? Ela exige muito mais do piloto, a concentração, porque o piloto ele pode fazer tudo certinho. Se ele tiver ali 1 milésimo de segundo, uma bobeada, ele perdeu tudo. E é hora também que os equipamentos acabam ficando equivalentes, digamos assim, né? O caso do Felipe, por exemplo, em Interlagos, com chuva, que foi aquele grande fechamento, salvando a equipe. Esse negócio de ficar equivalente, ele fica quando são categorias que os carros são mais parecidos, como Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Renault. Não é a Fórmula 1. Carro bom é carro bom em qualquer situação. O melhor chassi da Fórmula 1 há anos é a Red Bull, e na chuva ele é melhor que todo mundo, e assim vai. O Hamilton talvez seja o melhor piloto hoje atual na chuva, e ele vai bem todo momento, em todas as ocasiões na chuva. Aqui essa corrida em particular do Felipe, na Sauber, a Sauber continuava um carro ruim, muito difícil de guiar, e isso não facilitava mais na chuva. O que muda na chuva é o poder de concentração dos pilotos, o que ele consegue fazer errando o mínimo possível, que na Fórmula 1 aumenta as possibilidades de erros, e visibilidade, uma série de coisas. Então, de alguma maneira, é o momento para um piloto aparecer mesmo, é isso que mostra a diferença. E aquela corrida era a grande oportunidade do ano do Felipe, que vinha sendo massacrado constantemente por uma coisa muito corriqueira no automobilismo, uma coisa muito comum, não foi um complô contra o Felipe, não é nada disso, passa longe disso. Na verdade, a Sauber não tinha dinheiro. E ela não conseguia mal fazer 2 carros iguais, os carros não eram iguais. E não adianta, você tem que optar, igual optar por um filho, qual que eu ponho na escola, se você não tem dinheiro, qual que eu dou mais comida. É uma coisa difícil para uma equipe, mas aconteceu. Então as possibilidades eram nas dificuldades, quanto mais difícil melhor, e ali pintou a oportunidade. A gente tinha consciência disso, o Felipe tinha consciência disso. Aqui é a hora que agora só chegou a sua vez. Esperamos o ano inteiro e agora foi, e ele correspondeu. E você via o Rosberg rodou, né, na entrada dos boxes ali, o Verstappen no mesmo lugar, o Marcus Ericsson bateu ali, o Kimi bateu ali. Estava muito difícil mesmo. E tem umas coisas que nunca foi falado. Além, todo mundo viu que o Felipe fez uma corrida fantástica, salvou a Sauber, porque ali ou era a salvação da Sauber ou era a salvação da Marussia. Mano, na verdade era o seguinte, os compradores da Sauber só iam comprar a Sauber se tivesse o prêmio. Quem estava comprando a Manor só iria comprar a Manor se tivesse o prêmio. Até ali quem estava com o prêmio era a Manor. O Felipe vai lá, faz 2 pontos, passa a Manor, o prêmio vai para a Sauber. E o prêmio ali da Sauber foi maior porque a Fórmula 1 paga mais conforme seus 3 últimos anos. Então, quanto mais pontos você vai marcando, então a Sauber vinha quando o Felipe entrou no primeiro ano, a Sauber vinha de um ano zerado, ela não tinha marcado ponto. E foi muito ruim para a parte financeira. Com o Felipe, eles marcaram tanto ponto, ele marcou 3 vezes mais que o Ericsson no primeiro ano, que eles chegaram na frente da McLaren no campeonato. Isso é muita coisa, né? É muita coisa. E uma McLaren. E aí no segundo ano, quando marca ponto de novo e chega entre os 10 de novo, então, na verdade, aquilo significou dos 2 anos $50 milhões, que é muito dinheiro para uma equipe. Mas o detalhe da corrida, que ninguém sabe, é que o Felipe, esses carros todos, principalmente os de ponta, Red Bull, todos, as Mercedes,
todo mundo tem o acerto de chuva, o setup de chuva, o software de chuva, que controla freio, motor, controla uma série de coisas. Só que o Felipe não tinha no carro, porque a Sauber não tinha dinheiro para pagar para a Ferrari do software. Então, o que o Kimi e o Vettel estavam fazendo na Ferrari, o Felipe não tinha a mesma condição, porque ele não tinha aquele software de chuva da Ferrari. Ele fez tudo no pé mesmo, tudo controlando o acelerador, tudo que ele controlava ali era a mesma coisa para o seco e para a chuva. Então foi muito mais difícil do que as pessoas pensam. E o Felipe nunca foi tão elogiado, nunca recebeu tanto das equipes, né, o reconhecimento. O diretor da Renault chegou para mim, poxa, por que isso não foi um pouco antes, né? Porque eles ficaram muito em cima do Felipe durante muito tempo. Então, assim, aquilo ali internamente teve um valor muito maior do que foi para fora, mas é automobilismo. Automobilismo sem dinheiro é muito difícil. E foi dinheiro mesmo, né? Foi dinheiro. Não foi assim uma preferência. Quem estava bancando aí, quem estava mantendo a equipe, graças a ele, e graças a, era toda a ligação por parte do outro piloto e tudo. E isso era o que mantinha a gente correndo, entendeu? Eles colocavam muito mais dinheiro na equipe, apesar do nosso patrocinador aparecer maior. Até a cor do carro, né? A gente estava conversando disso antes, porque muita gente pensa que é a cor do Brasil, e também, de certa forma, até se assemelha, né? É um amarelo um pouquinho mais forte que o do Banco do Brasil, o azul, um azul também diferente, mas o leigo, a olho nu, pensa que é do Brasil. Não, né? É só você olhar o capacete do Marcus Ericsson, é a mesma cor, eram as cores da Suécia. Mas, para a gente, os suecos foram maravilhosos. Graças a ele, nós conseguimos também continuar ali. Então, não foi... Mas é uma coisa muito difícil e o lado que sofre, sente injustiçado, e é uma injustiça, mas é uma coisa que você não tem como controlar ou fazer diferente. Foi uma pena. Uma pena que não foi para o nosso lado, mas acontece até hoje na Fórmula 1. E vai acontecer, né? Acontece nas melhores famílias, acontece nas melhores equipes. Todo mundo viu uma classificação em Silverstone que a Red Bull tirou o bico do carro do Mark Webber e colocou no Vettel, porque o Vettel tinha quebrado dele. Então, quer dizer, tem preferências, tem opções, isso é a realidade do automobilismo. Pois é, e assimilar essa preferência, Felipe jovem ainda, vocês com toda a construção, foi fácil não foi, né? Não, pelo contrário. E o pior, o mais difícil dessa situação, porque no primeiro ano a preferência era do Felipe. Porque o Felipe era o cara que trazia resultado. Eu, como equipe, toda equipe, a gente imagina que é assim, né? Quando você tem um cara que traz o resultado, a vitória, que é o que mais interessa para uma equipe, mais que dinheiro, mais que qualquer coisa, é ganhar. Você fala, não vamos deixar faltar nada para esse cara. Eu acho que no primeiro ano foi assim, não foi. O Felipe realmente, ali todo mundo tinha o mesmo equipamento, até trabalharam muito para o Ericsson e tinha que trabalhar mesmo porque para ele não ter desvantagem no peso e tudo, então o carro dele era mais leve que o do Felipe, mas até aí não tinha tanto problema, era uma diferença que dava para equilibrar, mas era uma coisa legal, as pessoas empolgadas. No segundo ano não tinha o mesmo espírito mesmo, o pessoal já estava estava estranho o negócio. Porque quem é daqui, você sabe depois, o pessoal já começa a saber antes do carro sair da fábrica. Então, quando nós fomos para a Espanha, para as primeiras semanas de teste, o Felipe foi quase um segundo mais rápido que o Ericsson no mesmo carro, iam trocando. Quando chegou na Austrália, o carro que estava pronto, ficou para o Ericsson. E o carro do Felipe não ficou pronto na Austrália. Até na quinta noite ainda não tinham peça suficiente para o carro funcionar. Mas ele nunca ficou pronto nas 3 primeiras corridas. Ele nunca teve tudo. Então foi um ano muito difícil. Você vê, eu tenho experiência suficiente para saber o que estava acontecendo. É aí que você precisa
de alguém do lado, que senão o piloto enlouquece, porque a primeira tentativa é falar que o problema está no piloto, e você confundir a cabeça do piloto, porque ele até te ajuda na narrativa. Você fala, não, tá vendo? O cara que está com problema, não é o equipamento. E como é que você vai sair falando aí que o seu equipamento não é igual aos outros? Só porque você está andando atrás. A maioria das pessoas vai falar, não, isso é choro. Então, e outra, como é que você vai sair falando aí mal da sua equipe? Como é que você vai falar mal? É uma coisa muito delicada, muito difícil. Não arrependo da gente não ter falado na época. Porque não cabia, não cabe, não pode ser falado. Você tem que trabalhar em outras frentes para amenizar aquilo ali. Porque mesmo que você prove, sempre vai ficar a dúvida, mas hoje será? Então não adianta. Sem resultado, automobilismo sem resultado é muito difícil. E foi uma fase muito difícil para segurar a onda, porque o ambiente na equipe estava ruim. Não era só a gente que não concordava, boa parte da equipe, até pessoas que trabalhavam no carro do Marcos Ericsson não estavam de acordo com aquilo. A equipe perdeu muitas oportunidades de fazer pontos com o Felipe, porque o Felipe não tinha o equipamento. Chegou a faltar gasolina em corrida para o Felipe. Então, assim, cobertor de pneu, nem pensar. Coisas básicas. Coisa básica. Eles pegavam da Force India, colocavam no carro do Marcos Ericsson, mas o Felipe não tinha. Então saía com 3 pneus numa temperatura, o outro não. Então comprometia a classificação, comprometia a corrida. Então muito do que a gente viu do Felipe foi ali na habilidade, foi, digamos assim, bem no popular, foi na unha mesmo. Foi. Mas uma pena. Poderia ter sido muito melhor? Poderia, se tivesse pelo menos o básico e tudo. Todo mundo imagina, mas esse é o mínimo, esse é o... Não. Não é assim que acontece, e até hoje esse tipo de coisa acontece, e vai continuar acontecendo. Então, é uma coisa, foi um aprendizado, foi uma pena o Felipe não ter continuado. Você pode ver que todo piloto que passa do segundo... O segundo ano é o mais crítico, né, na Fórmula 1. Você pegar os 2 primeiros anos de qualquer piloto, é o ano que ele mais erra, que mais comete erros, que o Verstappen cometeu muito erro, até porque era muito novo. O Carlos Sainz cometeu muito... O Felipe Massa bateu todas as corridas no primeiro ano dele. Então, assim, é normal isso. Então, quando você fica mais tempo na categoria e vai acostumando, você só vai melhorando. Como é que você bate um piloto com talento do Hamilton e que já tem tanto tempo de categoria? Então, isso é uma coisa que você vai conquistando, vai aumentando. O Sérgio Pérez, depois de 11 anos, teve a grande chance dele agora. E está pronto para isso. Então, faltou para o Felipe, eu não tenho dúvida que se o Felipe ficasse mais tempo na Fórmula 1, hoje ele estaria numa das grandes, isso eu não tenho dúvida. Ele quase foi para uma das grandes em 2017, mas não é o primeiro, não vai ser o último a passar por isso. Acho que, como brasileiro, o Brasil perdeu uma boa oportunidade de manter um representante desse nível lá, até que venham outros, e isso ajudaria a vir outros. Mas não adianta, a vida que segue. Aí vem o nosso lado de gostar de automobilismo. Para mim, o Felipe está correndo de Fórmula 1, de IMSA, de NASCAR, não importa. Importa se ele está numa equipe boa, em condição de ganhar corrida, em condição de ganhar campeonato e ganhando dinheiro. Aí, corrida é corrida. Eu vejo emoção, o desafio é o mesmo, a dedicação é a mesma. Ele não relaxou nada na preparação física, na alimentação e tudo. E a gente vai para a corrida com o mesmo pensamento. Agora, se ficar na Fórmula 1 10 anos, 12 anos... Lá no pelotão de trás? E essa é a grande dificuldade da Fórmula 1, que as pessoas precisavam entender também. Que é a grande dificuldade na Fórmula 1? A maioria que chega ali foi muito vencedora nas categorias de base. E quando você chega ali, você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai, esperando sua chance. Mas você acordar num domingo de manhã, vai para a corrida, e você fala, hoje eu não vou marcar nem ponto. Porque a Fórmula 1 é assim mesmo. 90% das vezes, todo mundo sabe onde todo mundo vai chegar e acontece. Para você ter a motivação
de ir lá, porque o risco que você corre é o mesmo. Tudo que você vai fazer é do mesmo jeito. Só que numa situação muito mais difícil, muito mais suscetível ao erro, muito mais perto do erro. E a maioria comete erro porque o carro não comporta aquilo e o piloto quer dar mais e aí vira uma bola de neve. Então, é muito difícil para um piloto que está começando na Fórmula 1. O primeiro ano tudo é novidade, tudo é legal, tudo está valendo. No segundo ano você quer mais e não tem mais. E você fica ali estacionado esperando ver se aparece uma chance. E assim, e é uma produção mundial tão grande de piloto, por tanto de vaga que tem, que são 20 vagas para o mundo. A seleção brasileira tem 23 vagas para o Brasil. A Fórmula 1 tem 20 vagas para o mundo, é muito difícil. Então... Ainda tem gente que pode jogar em outra posição, na Fórmula 1 tem essa. Então, não, você pode ser reserva, não tem jeito. Então, o que acontece? Vem uma avalanche de piloto atrás. É muito fácil ser substituído na Fórmula 1, principalmente nesse primeiro estágio. E é muito difícil você ter motivação, porque as críticas começam, o pessoal judia, maldoso, não sei o quê, mais porque não entende o que está acontecendo, muitos porque torcem, queria ver aquele piloto melhor e acha que está sendo frustrado e tudo, e joga a culpa no piloto. Então é muito sacrificado. Você vê o Grosjean e o Magnussen que saíram agora da Fórmula 1 sem ter ganhado nada e tudo. É muito desmotivador. São pilotos que foram vencedores nas categorias de base e tudo. E chegaram lá e não ganharam. Então, a hora que o Magnussen sentou num carro do IMSA com a chance de ganhar a corrida, ele estava de sorriso a sorriso lá em Daytona e Sebring. Porque muda. Então, porque antes de tudo, a nossa paixão é pelo automobilismo. Então, e hoje talvez o automobilismo mais raiz que exista é o americano, é o norte-americano, e o japonês, que você ainda tem treinos, que você ainda tem briga de marcas, briga de pneu, motores, tamanhos diferentes, conceitos diferentes. Então, isso é lindo de ver, é gostoso de escutar. Você fica sem olhar para a pista e fica tentando adivinhar que motor que está passando atrás e tudo. Isso é muito legal. Então, assim, a gente consegue ter mais motivação, porque pode ir lá pensando em ganhar, e que é uma realidade, em fazer pole, e como a gente, muitos outros, não é restrito a poucos. Então esse é o automobilismo de verdade, esse é o automobilismo que cativa, que a gente gosta. E a gente olhando pro IMSA, é isso, né? Um grid muito bom, com vários pilotos experientes, e a gente vê o 31 sempre lá em cima. Então, pra gente que gosta de automobilismo, pra gente que gosta de ver brasileiro, porque brasileiro gosta de ver brasileiro lá em cima também, né? Quem não gosta de ver um brasileiro vencendo e tudo, e a gente tem bons brasileiros na categoria, mas o IMSA tem um nível tão alto que as categorias GT, que muitas equipes ali são de fábrica, é da fábrica da Ferrari, é da fábrica da Porsche, fábrica da Audi, da Honda, e são pilotos de fábrica, são pilotos muito bons. É isso, Amir, a gente já vai se encaminhando para o fim, né? Gostaria de agradecer a sua participação, a sua aula, muito obrigado. Infelizmente não temos tempo suficiente, eu acho que ainda não foi tempo suficiente, eu acho que cabe uma volta aqui, ou voltas, vamos dar voltas. É muita história, é verdade, e é muita informação, depende do caminho que você quer tomar, né? Você vê aqui, tem muita história, só muita nesses troféus aí são... Eu que a gente não fez nem cócegas na metade das histórias que tem, né? E por outro lado, também tem muita informação, e que precisa ser compartilhada, e que precisa, você guarda isso, ela vai se perder, né? Então eu sei que tem muita gente aí tentando a carreira, tentando ajudar o filho, e que está precisando dessa orientação, né? Desse trabalho. E o meu conselho é busque alguém que possa fazer isso por você. Tem muita gente, tem brasileiros bons fazendo isso, tem estrangeiros bons fazendo isso, mas é fundamental. Não dá, se quiser fazer sozinho e aprender, mas vai passar. Quantos anos
para chegar no nível que vocês estão? Aí já vai ser tarde. Aí perdeu o time. Perdeu o time. Pois é, ó, bora aproveitar a experiência, disposição e, se Deus quiser, com esse autódromo ativo aqui. Eu acho que agora de vai. Deus, né, velho? Eu nunca vi a disposição tão grande de um governador em colocar para funcionar. Eu acho que agora vai. E para o bem de todos aqui, porque é um autódromo que faz falta. Você faz falta para a comunidade de Brasília, que para mim é o número 1. Você nunca viu um levante contra o autódromo de Brasília, e eu acho que não vai ver. Eu acho que é um autódromo que serve bem à cidade, não só para o óbvio, que são as corridas de automóvel e de moto e tudo, mas serve para os ciclistas treinarem no lugar seguro. O entretenimento, a arquibancada já é. Serve para uma série de coisas. A gente só tem um mesmo, não é como estádio de futebol, que tem vários, a gente só tem esse. Serve para todas as polícias, Detran, todo mundo treinar aqui. É um complemento dos 2 parques da cidade. Eu até defendo um autódromo com pouca estrutura fixa. Prefiro ele com cara de parque, com grande gramado, com árvores e tudo nos lugares certos, complementando esse centro de Brasília e tudo, que pode ser utilizado a todo momento, a qualquer momento, para o automobilismo, mas para maratona, para show, para... Hoje em dia, mais do que nunca, você precisa de espaços abertos para fazer eventos. Então eu defendo um autódromo assim, mais uma arena multiuso, de baixo custo, sem grandes estruturas atrapalhando o que a gente tem de mais bonito em Brasília, que é o horizonte, que é o sol, que é o clima, então o nosso céu. E eu acho que dessa vez vai sim, eu acho que o governador é um cara sério, é um cara de palavra, e ele hora nenhuma voltou atrás. A pandemia eu acho que atrapalhou um pouco, ou muito. O autódromo já está pronto, mas eu acho que agora vai. Amir, muito obrigado mais uma vez por receber a gente aqui nessa sala, nesse espaço tão vitorioso seu aqui. Muito obrigado mais uma vez. Nós somos a Web TV Esportes, você já sabe, o Olho no Olho, toda semana, com grandes entrevistas. Então se inscreva no nosso canal, curta, ative o sininho, não perca nada, não perca também as nossas transmissões. Nós somos a Web TV Esportes, todos os esportes em um só lugar.